Assentai-vos. Eu quero convidar você a abrir em Salmos, no livro de Salmos, capítulo 37. Livro de Salmos, capítulo 37. Você vai observar neste texto de Salmo, ou neste capítulo de Salmo, ele é muito grande, ele tem 40 versículos. Eu observo que este Salmo, ele é riquíssimo. Ele é como uma montanha de ouro, que quanto mais você bate, mais você vai descobrir o segredo. A primeira palavra dele é não, né? Algo que você não tem que fazer. Mas logo depois, ele diz algo para você fazer, no versículo 3, confia. Ele diz, não faça isso, mas faça isso. E assim ele vai até o fim dizendo o que você não tem que fazer e o que você tem que fazer. O que você não tem que ser, o que você tem que ser. O que você tem que produzir, o que você não tem que produzir. Então eu quero dar um tema para essa mensagem. O tema é o seguinte, eu escrevi aqui. Ou aviso, ou exemplo. Vou repetir, se você quer anotar. Ou aviso, ou exemplo. Você é um aviso, ou você é um exemplo? Todas as pessoas ou são um aviso, ou são um exemplo. Se você pensar em qualquer pessoa, que agora eu vou falar, pense em 5 pessoas, esse é um exemplo ou é um aviso? É um exemplo ou é um aviso? Todos, neste momento, ou são um aviso, ou são um exemplo. Em todas as nossas famílias, nós temos pessoas que são exemplo, mas nós temos muitos outros que são aviso. Gente que eu nunca gostaria de ser igual é aviso, mas gente que eu quero ser igual é exemplo. Então todos, olhe para o mundo, há pessoas que são exemplo, outros são aviso. Interessante que todos têm uma mensagem, uns estão avisando, não seja assim, não viva assim, não morra assim, não termine assim. Outros estão dizendo, seja assim, viva assim, termine assim. Ou um exemplo, ou um aviso. Aqui tem várias pessoas que são empresários, têm um comércio, têm um trabalho. Você tem muita gente colaboradora, alguns são exemplo, outros são aviso. Sempre assim. Deu para entender? Eu tenho alunos que são exemplo, e tem alunos que são aviso. É claro que tem professor também que são exemplo, e tem professor que é aviso. Deu para pegar a ideia? Então eu quero que você observe, à luz deste foco, uma memória de vitória é você ser uma memória de exemplo. E ser uma memória de exemplo tem uma coisa, tem características. Mas é claro que também eu estou tendo uma memória de aviso. Jesus mostrou uma mulher que é um aviso. E é um aviso que ele mandava lembrar dela sempre. É a única mulher que o homem pode lembrar dela, que não é a mulher dele todo dia. Eu lembro que uma vez um pregador olhou, você já lembrou da mulher de Ló? A Bíblia está mandando lembrar. Sabe por quê? Você acha que ela era exemplo ou aviso? Deu para entender? A mulher de Ló é aviso. Abraão é aviso ou é exemplo? É exemplo. José é exemplo ou aviso? Herodes é aviso ou exemplo? Pilatos é aviso ou exemplo? E você? É aviso ou exemplo? Se você só pegou isso, já pegou a mensagem. Diga, Senhor, eu quero ser um exemplo. Eu quero parar de ser aviso. Talvez épocas da sua vida você foi um aviso, mas agora Deus está transformando você num exemplo. Você começou sendo um aviso. Suas escolhas fazem de você um exemplo, de você um aviso.
Eva devia ser um exemplo, acabou se tornando um aviso. Adão devia ser um exemplo, acabou sendo um aviso. E Jesus é um exemplo. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Gente, quando eu leio o Salmo 37, eu vejo o texto. Primeiro eu vou começar a dizer, ele chama você para algumas características de não ser um aviso. Olha só: não te indignes por causa dos malfeitores. Aqui é um não. Não, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade. Dá uma olhadinha para eles, eles são um aviso, não é o que você tem que viver. O aviso deles é: não tenha inveja dos que praticam iniquidade. Está dizendo para você: cuidado, eles não são exemplo para você, eles são aviso para você. Então pare de se indignar por causa deles. E parece que nós temos o costume de ficar, tem gente que passa o dia inteiro indignado, porque ele fica ouvindo o que a televisão está falando dos malfeitores, o que as comunicações, a mídia social está falando dos que praticam a iniquidade. Aí você vai ficando indignado. E a Bíblia diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha invejas do que praticam a iniquidade. Sabe por que está dizendo? Porque eles têm uma característica. Sabe qual a característica? Eles têm prazo de validade vencido. Vou repetir: homens e mulheres que vivem fora de Deus têm prazo de validade vencido. O texto diz: pois eles dentro em breve. Então você tem que olhar aí, ó, em breve. Breve significa pouco tempo. Breve significa não vão durar muito. Está dizendo assim: olha, em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde, porque não há raiz, não há verdade. Eu estou dizendo para você, alguém que é aviso, é um aviso de que não tem sustentabilidade, que não tem profundidade, que não tem vitória, que não tem permanência, que não tem amanhã, que não tem futuro, que não tem tempo para preservar. Se você pegar outro não aqui, você vai ver no versículo 7, na segunda parte, diz assim: não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Gente maldosa, que parece que vai bem, que parece que está tendo sucesso, mas ele faz a partir do mal. Então não faça isso. Eles não são um bom exemplo. No versículo 8 diz: não te impacientes, certamente isso acabará mal. Deixa a ira, abandona o furor, não te pacientes, certamente isso acabará mal. Ele está dizendo: os que são aviso não vão bem, e parece que vai bem, mas não por muito tempo. Os que são aviso, versículo 9 diz: porque os malfeitores serão exterminados. Olha de novo, há um decreto de que eles não durarão muito. Vou repetir o que eu falei: eles têm prazo de validade. Na bula está escrito: não dura muito, serão exterminados. Claro que depois logo o mesmo texto vai fazer o contraponto, dizer: mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. A Bíblia diz no versículo 16: mas vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Nossa, a Bíblia não coloca nenhum ímpio, diz muitos. O pouco do justo é mais do que a abundância de muitos ímpios. A Bíblia é o único lugar em que pouco é mais do que muito. É uma matemática invertida, né? Porque como que pode o pouco
ser mais do que abundância. E não é abundância de um, porque diz que o pouco de um é mais do que a abundância de todos juntos. De quem? Dos que terminam mal, dos que avançam sem Deus, dos que caminham sem Deus. Aqui é o aviso da derrota. O aviso aqui é um aviso da derrota. Eu estou dando pouca ênfase nisso, porque vocês vão ver que o outro lado é muito mais. Mas é preciso que você capte isso primeiro para entender essa dialética da Bíblia. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, versículo 17. Quer dizer, significa que o que eles fazem tem prazo de quebradeira. O Senhor conhece os dias dos íntegros e a herança deles permanece para sempre. Interessante todo esse texto. No versículo 20, ele termina assim, com muita força: os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como viço de pastagens. Você tem aqui um caminhar de aviso. O aviso do que você não tem que ser, não pode ser, não deve caminhar. Isso vai fazer mal para você. Muito bem, agora outros são exemplos. O exemplo é o exemplo da vitória. O exemplo significa que homens e mulheres e famílias que alinham a sua vida com Deus, o que você faz não tem prazo de validade. Deixe-me dizer bem claro para você, escreva isso com letras de fogo no seu coração. O que Deus faz em sua vida é eterno. O que você faz em Cristo e em Deus ecoa para a eternidade. A Bíblia diz que a memória do justo é eterna. O que fazemos aqui ecoa em todas as gerações. Aquilo que fazemos para a honra e para a glória de Deus. Convido você a não ser um aviso, mas ser um exemplo. Um exemplo de vitória. Um exemplo de sucesso, um exemplo de avanço, o melhor de Deus para a sua vida. E olha o que a Bíblia diz, e agora eu quero que você observe claramente o que está escrito aqui, versículo 3, quais são as características daqueles que são exemplo. É aquele que confia no Senhor e faz, confie e pratique, confie e pratique. Se você está na internet, escreva: confie e pratique. Confie e pratique. Essa é a primeira grande característica. E é interessante que aqui eu coloco 3 coisas. Eu até escrevi aqui no 3, no item 1 então. Confie, pratique e se alimente. Olha o que o texto diz, vamos ver lá. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te na verdade. Interessante, ontem eu estava pensando na palavra hábito, né? A palavra hábito é um lugar de habitação. Vai virando um hábito, um lugar que você habita. Então, eu quis fazer uma ligação entre hábito e habitar. Mas é o seguinte, você tem que habitar neste lugar de vitória. Isso significa você habitar num lugar de confiança em Deus, habitar num lugar em que você pratica o que Deus quer para a sua vida. E você, junto com isso, se alimenta da verdade. Você é um exemplo. Nós precisamos de homens e mulheres, de pais e mães que se alimentam da verdade. O exemplo de alguém que confia em Deus, alguém que faz tudo para fazer o bem, alguém que se alimenta da verdade. A tua palavra é a verdade. Um exemplo de alguém que se alimenta da palavra cada dia. Um exemplo de alguém que confia no Senhor cada dia. Essa é uma característica de alguém que é exemplo vencedor. Não aviso de derrota. Não aviso do não. Mas é o exemplo do sim. É o exemplo do poder de Deus, da possibilidade de Deus, da realidade de Deus.
confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. É isso que faz você ser um exemplo. Gente, como é bom a gente pensar nos antepassados, e aqui tem pessoas que tiveram pais e avós, e pessoas abençoadas e abençoadoras. Pode saber, o que você mais lembra é o quanto que eles se alimentavam da verdade. Eu lembro dos meus avós, do meu avô e da minha avó, que só conheci um avô e uma avó. Eles se alimentavam da verdade. Eu podia lembrar um monte de coisa da minha avó. Sabe que eu lembro ela fazendo a devocional todo dia. Todo dia. Ó, vem aqui, eu não sei ler, não sei escrever. Pega a Bíblia aí, ó, tá aqui. Na escola dominical tinha um devocional. Leia o texto, nós vamos orar. Você lê e eu oro. Todos os dias. Alimenta-te da verdade. Esse é um exemplo. Eu lendo meu avô com a Bíblia aberta, lendo. Alimenta-te da verdade. Confia no Senhor. Alimenta-te da verdade. Você quer vitória na sua vida? Faça da sua vida um exemplo. Não aviso. Você é um exemplo quando você vive o versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Veja como que é claro, agrada-te do Senhor. Tem gente que quer mudar esse texto e não dá certo daí. Tem gente que acha que está escrito agrada ao Senhor. Aí ele fica tentando agradar a Deus, mas não é que está escrito aí. Aí está dizendo para você agradar-se do Senhor. Isto é, eu estou satisfeito com Deus. Eu quero é Deus. Eu quero me apegar a Deus. E Ele satisfará os desejos do teu coração. É você estar aberto para Deus. É você dizer, Deus, é o Senhor que eu quero. É o Senhor que eu amo. Eu preciso conhecer-te mais. Eu quero mais de Ti, mais de intimidade contigo. Espírito Santo, me ensine a compreender mais a glória de Cristo, a presença de Cristo, a palavra de Cristo, a vontade do Pai. Gente, a pior coisa que pode acontecer com você é de repente você ter que chegar no céu para encontrar Deus e você conhece Ele tão pouquinho, nem andou com Ele. Você pensou viver uma vidinha de qualquer jeito? E agora o que eu faço? Você tem que caminhar com Deus, agradar-se de Deus, tem que ser crescente, seja um exemplo. Um exemplo. Quanto mais. E quanto mais. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Ele conhece o som do teu coração. Há um caminhar com Ele. É um agradar-se dEle como Deus, como pessoa, como Senhor. Não é agradar apenas pelo que Ele faz, é pelo que Ele é. Eu estou dizendo a você que as pessoas que são exemplo, eles caminham com Deus. Então eu escrevi aqui: acerte o seu foco. Faça de Deus o ultimátum da sua vida, a realidade máxima da sua vida. Agrada-te do Senhor. Tem um teólogo que chamava de ultimate concern, isto é, preocupação última. Nada me envolve mais do que Deus mesmo. Com a totalidade do meu ser, da minha fé, da minha mente, do meu amor, todo o meu ser. Agrada-te do Senhor. Quando eu fui a Jerusalém ou a Israel 2 vezes, me chamava muita atenção, no Muro das Lamentações, os israelitas orando assim. Você deve ter visto no filme, eles ficam mexendo com o corpo desse jeito, o tempo todo. Eu perguntei para o guia do turismo, um judeu, falava português, por que vocês oram desse jeito? Ele disse, isso faz parte de toda a tradição de Israel. Quando você faz isso, você está dizendo, Deus, eu estou me entregando inteiro. Eu quero me jogar em tuas mãos. Meu ser, minha mente, minha força, minha vontade,
minhas emoções, meu intelecto, meu corpo, minhas células, o que eu tenho, o que eu sou, o que eu serei, tudo é teu. É isso. Uau! Aí eu fui na Coreia, os coreanos também oram assim. Acho que pegaram dos judeus. Todas as igrejas coreanas oram assim. É uma atitude para dizer assim: Senhor, eu me agrado de Ti. Eu quero me lançar todo inteiro para Ti. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Porque a oração que Deus ouve é aquela que está no íntimo do seu coração. Deus escuta. Há momentos que Deus fala assim: ó, fica se agradando de mim aqui, pode deixar o que está no seu coração, eu resolvo. Não precisa nem falar, não dá nem tempo. Ele responde antes de você pedir. Porque Deus, Ele tem algo nele. Por isso que a Bíblia diz lá, no texto que eu já li a semana passada: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. E eu colocarei a salvo num alto refúgio. Sabe que Deus tem algo profundo nessa palavra. Você quer ser um exemplo de vitória? Agrada-te do Senhor. Eu caminho com esse texto desde minha juventude, desde minha adolescência, desde minha pré-adolescência. Eu tinha 12 anos, eu ficava decorando os versículos bíblicos. Eu lembro quando eu decorei esse. Eu disse: eu vou fazer desse texto a base da minha vida. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do meu coração. E quando eu peguei esse texto, ele começou a mudar toda a minha história. Sabe por quê? Porque eu descobri um segredo de exemplo, viver em Deus. Se vocês quiserem saber os versículos que eu mais segurei dos 12 anos em diante da minha vida, foi: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E tudo posso em Cristo que me fortalece. Isso fez assim os pilares fundamentais da minha vida. E um terceiro, se quiser, e tudo que Ele fizer será bem sucedido. E eu fico pensando naquele menino pegando isso e dizendo assim: achei o que eu precisava. Os desejos do meu coração estão dentro de Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Isso é vitória. Você quer ser exemplo de vitória? Você achou a característica básica. Entrega. Entrega e confia. Versículo 5: entrega teu caminho ao Senhor e confia nele. O que você tem aí? Duas palavras: confia e entrega. Confia, entrega. Confia, entrega. Ou entrega e confia. Entrega o quê? O caminho. Gente, se é caminho, é um caminhar. Se é caminho, é um modo de viver. Se é o caminho, eu estou entregando o caminho, eu tenho que caminhar, só que o meu caminho está com Ele. Então eu começo a caminhar com Deus. Deus é Senhor do meu caminho, Deus é o Senhor do meu destino. O meu caminho não é mais meu, o meu caminho agora é dele, é Ele que guia os meus caminhos. No seu livro estão escritos todos os meus livros. Este é o exemplo de vitória. É um caminhar de entrega e um caminhar de confiar nele. E o texto diz: e o mais Ele fará. Diz que Ele fará sobressair a justiça. Diz que Ele fará sobressair o direito. Você disse: eu tenho tanto direito. Sim, está nele agora o direito, porque é o que resulta. E diz que isso vai ser tão claro, mas tão claro, mas tão claro, mas tão claro, que será como o sol do meio-dia. É um caminho no sol do meio-dia, com clareza, absoluta clareza. Um exemplo de vitória. E é interessante que logo depois o texto diz: descansa. Descansa e espera. Descansa e espera. Tem gente que quer esperar, mas não descansa. Primeiro você tem que descansar para depois esperar, né? Tem gente que quer inverter isso. Não, vou esperar para descansar. Não, você descansa primeiro e espera depois. Você tem que descansar no que Deus é.
na sua palavra, na sua promessa, na sua realidade. Gente, o mundo de hoje está cansado. Esses dias têm sido dias de cansaço. Eu sigo um pastor nos Estados Unidos que prega, eu sempre vejo o que ele pregou domingo. Domingo agora, sabe o sermão dele como foi? O tema, estou cansado por dentro. Entra na internet, você vai ver que mensagem. Estou cansado por dentro. O mundo de hoje está cansado por dentro. Descansa no Senhor e espera nele. Gente, hoje o mundo está tão cansado que tem gente que está cansado de descansar, para você ter uma ideia. E tem outros que estão cansados de estar cansado. Só tem um lugar de descanso para o homem, para a mulher, para o ser humano. Sabe onde? Em Deus. Só Deus é nosso descanso. Só Deus não cansa. Tudo cansa. Quer saber de uma coisa? Se você ficar sem fazer nada, cansa. Aí ele falou ali, 3 dias ele já está cansado. Não é isso? Vou dizer uma coisa. Tudo cansa. Menos Deus. Sabe por que Deus não cansa? Porque você foi criado para Ele. Descansa no Senhor e espera nele. Nós temos que aprender este exemplo de vitória. Que quando você passar da terra, seus filhos, netos e bisnetos, e aquele avô, bisavô, tataravô, era alguém que descansava em Deus. Não precisa falar mais nada. Ele sabia descansar em Deus. Senhor, me ensina esse caminho de vitória. Porque tem gente que é aviso, né? Aviso de canseira. Ou exemplo de descanso. Deu para pegar? Você é exemplo de descanso? Ou aviso de canseira? É por isso que ele diz, deixa ir, abandona o furor, não te pacientes. Descansa. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor possuirão a terra, versículo 9. Espera no Senhor. Eu fico tão maravilhado, e se você for mais lá para o fim, você vai encontrar, versículo 22, aqueles que o Senhor abençoa possuirão a terra, possuirão a terra. Versículo 23 diz, o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho Deus tem prazer. Se cair, pode acontecer, ele não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Ele caminha com você. Senhor, eu estou fraco, Ele te fortalece. Senhor, eu caí, Ele te sustenta pela mão. Gente, é maravilhoso. Aqui diz que é possível até você cair, mas Deus te levanta. Mas isso, se Ele caminhar com você, você tem que caminhar com Ele, no caminho dEle. O Senhor firma os passos do homem bom, no seu caminho se compraz. Aí Davi diz, olha, eu fui moço e já sou velho agora. É um velho que está olhando para o passado e diz, sabe que eu aprendi uma coisa? O melhor jeito de viver é caminhar com Deus, é agradar-se de Deus, é esperar em Deus, é descansar em Deus. Porque Davi se torna agora, e Davi também foi aviso. Mas no final de tudo, Deus mostrou que Davi é exemplo. Sabe por quê? Porque ele voltou-se para Deus e agora ele diz assim, olha, eu jamais vi um justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão. Eu descobri uma coisa, o que acontece com você preserva para todas as gerações futuras. Você em Deus abençoa os seus filhos, netos, bisnetos e as próximas gerações. Seja um exemplo. Seja um exemplo para as próximas gerações e as próximas descendências. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Você tem um destino na morada de Deus.
Os justos, versículo 29 diz: os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Por isso, ele conclui de forma jubilosa, versículo 34 é a conclusão, diz assim: olha, espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuires a terra. Que coisa gloriosa. Versículo 39, vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Pare de ouvir o que o diabo diz. Ouça o que Deus diz. E o que Deus diz é eterno. O que Deus diz é eterno. O problema do mundo começou quando Adão, quando Eva, começaram a escutar a serpente. Hoje eu estava lendo de novo um livro que me chamou a atenção, o nome, há muito tempo atrás, uns 40 anos, que a serpente não decida por nós. O problema do mundo, que igual Adão e Eva, nós estamos deixando que o diabo fale. Eu quero convidar vocês nesta noite a ser um exemplo de vitória. Feche os olhos agora. Pai, em nome de Jesus, marca com essa palavra teu povo. Em nome de Jesus, toca teu povo. Em nome de Jesus, encha-nos do Espírito. Em nome de Jesus, cura-nos pela tua palavra. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.